Olá, meus irmãos, muito boa tarde para todos, bem-vindos à nossa live. Neste domingo, dia 29 de março de 2020, 5 horas e 1 minutos. Muito bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Adriano Vargas. Eu sou sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã. Templo este que fica situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. As nossas sessões públicas de atendimento gratuito ocorrem nas terças-feiras, às 20 horas, e a distribuição de senhas a partir das 19. Claro que agora, nessa época de quarentena, nós estamos com as nossas atividades suspensas em virtude da pandemia, e tão logo esse surto passe, nós estaremos retornando às nossas atividades. Uma boa tarde aos irmãos que nos acompanham pela fanpage do Templo Escola de Umbanda Aranauã, aos nossos amigos e irmãos também que nos acompanham pelo Instagram, Pai Cristiano, Axé meu irmão, Bittencourt 4804, irmão Nico. Muito bem. Hoje, durante o dia, boa tarde. Durante o dia eu estava pensando em fazer uma live, nessa época em que nós vivemos aí de reclusão, né, vamos dizer assim, onde nós estamos muito restritos às nossas casas. E como nós amamos falar sobre Umbanda, e considerando também que muitos irmãos sacerdotes e umbandistas já estão fazendo o mesmo, por todo o nosso país, inclusive até mesmo fora do Brasil, eu achei por bem falar sobre um tema, vamos dizer assim, leve, para a gente trocar ideias, para a gente trocar experiências, que é a questão relacionada a quando começar o desenvolvimento mediúnico. Essa é uma questão que muitas pessoas perguntam para nós em nossa casa, os frequentadores, a assistência e até mesmo aqueles que querem desempenhar a sua mediunidade. Ou seja, Pai Marcos, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, e tem 12, 15 anos de idade, eu já posso iniciar o estudo e o desenvolvimento mediúnico do meu filho, da minha filha? Ou ainda, poxa, eu já tenho 70, 80 anos de idade, como é muito comum isso, e será que ainda há tempo de iniciar o desenvolvimento mediúnico? Vamos contextualizar tudo isso. Primeiro, entender, e antes de definir isso, é importante a gente compreender o que é a mediunidade. E acerca desse tema há muita controvérsia. Mas por que, Adriano, que há muita controvérsia sobre o conceito, sobre a definição de mediunidade? Todos nós sabemos que a mediunidade, e esse conceito, vamos dizer assim, ele foi cunhado por Allan Kardec, no sentido de que mediunidade é a aptidão ou a capacidade de nós, encarnados, nos relacionarmos, interagirmos com a realidade espiritual. E até aí não há problema nenhum, não há dúvida, e penso que seja de aceitação de todas as pessoas que labutam na nossa Sagrada Umbanda. Nesse sentido, o que nós propomos e o que nós conversamos e estudamos, até por influência da nossa própria espiritualidade, a espiritualidade que nos acompanha, nós ampliamos essa noção, essa ideia, esse conceito, para que a gente possa, dessa forma, pensar Umbanda e pensar espiritualidade, pensar mediunidade de uma forma mais abrangente. Vamos ver aqui, correu a tela. Tá certo.
Nesse sentido, o que nós pensamos, e eu quero compartilhar com os irmãos acerca da mediunidade, porque além de entender e dizer que mediunidade é uma capacidade ou uma aptidão de interagir com a realidade espiritual, se pensa muito e se diz que mediunidade é missão, que mediunidade é karma, que é provação, enfim, existem muitas pessoas que falam diversas coisas acerca desse tema. Vamos rapidamente contextualizar isso. Mediunidade como missão. Data vênia, né? Eu entendo que mediunidade não é uma missão, porque se assim nós pensássemos como missão, como algo obrigatório, no sentido de que a divindade estaria nos impondo algo que nós teríamos invariavelmente que cumprir, sob pena, né, da nossa vida andar para trás. Aliás, isso é um dos motivos pelos quais muitas pessoas dizem que, fulano, se você não desenvolver a tua mediunidade, a tua vida não vai andar para frente. Se você não desenvolver a tua mediunidade, você vai tomar surra do orixá, os teus guias vão te punir, né? Porque você tem uma missão. Ora, se nós pensássemos assim, que mediunidade é uma missão, que é algo obrigatório, que é algo que todos nós temos que praticar, realizar, sob pena de sermos responsabilizados, isso violaria, segundo o nosso sentimento, o nosso ponto de vista, um dos maiores presentes que o nosso divino Criador Ororo nos deu, que foi a questão relacionada ao livre-arbítrio, né? Ou seja, a missão nos dá a entender que é algo obrigatório, ou seja, que nós não podemos nos afastar desse caminho. Outros dizem ainda que mediunidade é um karma, ou seja, é algo ruim, uma punição. Você tem mediunidade hoje, irmão, irmã, e isso muitos sacerdotes de Umbanda também pensam assim. E o que eu quero propor é uma reflexão no sentido de ampliar essa ideia. Muitas pessoas dizem que você tem não uma missão, mas você está sofrendo nesta encarnação com a mediunidade, que você tem um karma a ser cumprido, ou seja, você está sendo punido, você está sendo responsabilizado, que é uma ideia, vamos dizer assim, superficial da questão de karma. Nesse sentido, nós estaríamos ou precisaríamos entender que Deus é punidor, né? Ele pune, ele nos responsabiliza pelos nossos erros. E segundo o nosso sentir também, não é uma ideia que vai ao encontro da mediunidade e dos desígnios divinos, do poder divino, né? Outros ainda dizem, meus irmãos, que além de ser karma, além de ser uma punição, né? E além de ser uma missão, dizem também que a mediunidade, ela... Só um pouquinho. Alguém fez uma pergunta aqui e que é interessante que eu deixei correr. Só um pouquinho. Não consegui mais pegar. Tem muitas pessoas fazendo perguntas, meus irmãos, eu não consegui acompanhar. Tinha uma pergunta interessante aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Então, mediunidade enquanto aptidão, enquanto capacidade, né, de nos relacionarmos com a realidade espiritual. Mediunidade enquanto missão, mediunidade enquanto karma, né? E nós pensamos e refletimos acerca desse tema antes de nós adentrarmos especificamente na questão do momento certo para desenvolver a mediunidade. Muitas pessoas dizem também que mediunidade é um dom, né? E isso é algo bastante corrente também, no sentido de que mediunidade é um dom, no sentido, seria então pensar que alguns têm e outros não têm. Nós sabemos que muitos encarnados têm inúmeras aptidões, né? Algum jogador de futebol específico tem um dom de ser um excelente jogador, outra pessoa tem um dom de ser músico e assim por diante. Se assim fosse, né, Deus, o nosso divino Criador, o poder divino, ele estaria sendo seletivo, segundo o nosso pensamento. Ora, ele seria punidor se pensássemos que mediunidade é um karma,
ora seletivo, beneficiando algumas pessoas e não todas. Eu ouso respeitosamente discordar de quem pensa assim, né? Respeito, mas eu penso que mediunidade é muito mais do que isso. Mediunidade é um sentido. Como assim, Adriano, um sentido? Ora, meus irmãos, nós não temos sentidos ligados ao nosso corpo biológico, à nossa matéria, como visão, audição, tato, paladar. Então, a mediunidade seria um sentido, porém ligado ao nosso espírito. Exatamente. Ou seja, o sentido da mediunidade, ele nos acompanha mesmo após o desencarne. Espera aí um pouquinho. Você está dizendo que os espíritos também têm mediunidade, ou a aptidão, a capacidade de nos relacionarmos com outras realidades? Exatamente. Não fosse assim, a prova viva disso é que os espíritos desencarnados se relacionam conosco através da mediunidade, enviando as suas mensagens luminosas, positivas, não é verdade? Então, eu penso que a melhor definição para a mediunidade seria entender que mediunidade é um sentido do espírito, e não apenas uma aptidão, não apenas uma missão, um karma ou um dom. Assim pensando, ou seja, que mediunidade é um sentido do espírito, que ela é inerente à nossa, não à nossa matéria, ao nosso corpo, mas ao nosso espírito, muitas coisas podem ser entendidas e explicadas, não é verdade? Tem um irmão aqui fazendo uma pergunta: um médico tem o dom de cuidar das pessoas, nesse caso ele não deixou de cumprir o que prometeu no Orum, correto? Depende, meu irmão. Essa questão do que nós deixamos ou não de cumprir está muito relacionado àquilo que nós nos propomos antes do encarne, né? Mas sim, um médico ele tem uma aptidão, um dom, assim como outros profissionais, de realizar muito bem algo ou alguma coisa. Essa é uma pergunta do nosso irmão aqui, Zanella, do Instagram. E aqui mais uma pergunta no Facebook que diz o seguinte: Adriano, não sei se tem alguma coisa a ver com a quaresma, mas eu estou tendo noites horríveis, durmo muito tarde e mal. Aí quando pego no sono, acabo sonhando com coisas que acabam acontecendo durante o dia. Isso tem alguma coisa a ver com a quaresma? Eu vou esperar, eu vou pedir para a irmã que fez essa pergunta, não é exatamente o tema da nossa live de hoje, um pouquinho mais no final me lembre que nós conversamos sobre esse tema de quaresma, tá bom, irmão? Irmã, hoje o tema é sobre o momento certo do desenvolvimento mediúnico. Gratidão pela audiência, pela presença. Bom, definido então, segundo o nosso ponto de vista, o que seria mediunidade, a pergunta que não quer calar: por que desenvolver a mediunidade? Ora, se todos nós somos médiuns, se todos nós temos esse sentido que é ligado ao nosso espírito, por que desenvolver? Por que desenvolver algo que é nato do ser humano, né? Do seu espírito? E eu respondo essa pergunta fazendo outra. Quando nós nascemos, nós já nascemos caminhando, nós já nascemos vendo, ouvindo e falando de forma perfeita? Não. Todos nós nascemos com essa capacidade latente de ver, de ouvir, de falar e de caminhar, mas nós temos que desenvolver essas capacidades durante o nosso crescimento, durante a nossa vida. Todos nós, a grande maioria, tem essas capacidades que nós trazemos na nossa matéria. E a mediunidade é uma capacidade que nós trazemos ligados ao nosso espírito, mas que nós também precisamos desenvolver. Eu faço sempre uma comparação quase que lúdica e alegórica a respeito desse tema. Nós nascemos com a capacidade de caminhar, mas nós poderemos correr antes de aprender a ficar em pé sobre as duas pernas, nos sustentar sobre as duas pernas e depois aprender a caminhar? Claro que não. Então, antes de nós corrermos, nós precisamos aprender a nos sustentar sobre as pernas, força suficiente para manter o equilíbrio, sustentar o nosso corpo, depois aprender a caminhar e posteriormente a correr. Com o desenvolvimento mediúnico, guardadas as proporções, não é muito diferente. Ou seja, nós nascemos com esse sentido ligado ao nosso espírito, mas nós temos que aprender a usar esse sentido, essa capacidade. Todos são médiuns, todos têm uma relativa
possibilidade de se relacionar com o mundo espiritual. Sempre lembrando que nós temos muitas espécies de mediunidade, nem todo mundo detém todas essas capacidades. E nós estamos falando em mediunidade na Umbanda, onde o tipo de mediunidade que é mais usual e comum é a mediunidade de incorporação. Nem todos são médiuns de incorporação, mas todos são médiuns. E é durante o desenvolvimento mediúnico que essa pessoa, esse médium, ele vai descobrir que tipo de aptidão ele tem. Então, o desenvolvimento mediúnico ele se faz cada vez mais importante, mais necessário, para que esse médium ele aprenda, primeiro, como desenvolver, como colocar em prática essa capacidade, para depois, e só depois disso, poder ajudar os seus semelhantes. Então, o desenvolvimento mediúnico, para nós médiums, está como o afiar do machado. Inclusive existe uma parábola de um mestre e um discípulo que ambos são lenhadores. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha escutado. Essa parábola do discípulo e do mestre, e ambos lenhadores, ocorreu da seguinte forma: ambos são lenhadores e o discípulo, já entendendo que sabe tudo, e isso é muito comum, nós temos que transportar isso para a nossa realidade. O discípulo, entendendo que já está apto, já aprendeu tudo com o seu mestre, ele o desafia. Meu mestre, eu desafio, né, a ver quem corta mais árvores durante um dia. E ao final, se eu vencer, eu me tornarei mestre. E o mestre, claro, aceitou o desafio e no dia seguinte, cedo, o discípulo já iniciou antes, né, começou a cortar as árvores, uma após a outra, e o mestre calmamente levantou-se, se banhou, tomou seu café e se pôs a trabalhar, né, cortando as árvores. Ao meio-dia, o discípulo não parou e o mestre parou, foi descansar, foi almoçar e continuou logo a seguir. Ao final do dia, por incrível que pareça, o mestre havia cortado mais árvores que o discípulo, que não parou. E indagado sobre essa questão, mas mestre, você acordou mais tarde, você parou para tomar café, você parou para almoçar e mesmo assim, ao final do dia, você cortou mais. Como isso é possível? E o mestre respondeu: isso é simples, eu parei para afiar o machado e você não. Exatamente. O discípulo, afoito e ansioso por cortar uma quantidade maior de árvores, esqueceu de afiar o seu machado. Enquanto que o mestre, zeloso já, ciente dessa necessidade, fez isso várias vezes para que assim, com o machado afiado, tivesse mais condições de poder cumprir com o objetivo do dia. E guardadas as proporções, assim também é com a mediunidade. O desenvolvimento da mediunidade, desse sentido, é como afiar o machado diariamente. E sempre entendendo, meus irmãos, que desenvolvimento mediúnico não é só aprender a incorporar. Absolutamente não. Né? Tem muitos irmãos umbandistas que estão nos assistindo, aí o Pai Cris, que já estudam há muito tempo, são sacerdotes e ministram teologia de Umbanda, no sentido de que a incorporação é apenas uma pequena parte da mediunidade. É aquela ponta da lança onde o guia enterra, incorpora no seu médium para poder praticar a caridade. Mas ser médium ou desenvolver e praticar a mediunidade é muito mais que isso. Desenvolver a mediunidade passa por uma reforma íntima muito grande, ou seja, uma reforma interior, através da qual nós, médiums, dia após dia, buscamos nos tornarmos pessoas melhores, para com nós mesmos, para com a nossa família, com os nossos amigos, aqueles que nos rodeiam, com a humanidade em geral. Outra coisa que é muito importante, e por vezes isso é desconsiderado, é que mediunidade não é só incorporar, não é apenas reforma íntima, mas é também estudar. Hoje nós vivemos a fase ou a época da Umbanda Conhecimento. O que é Umbanda Conhecimento, Pai Adriano? Umbanda Conhecimento é aquela onde se privilegia muito o estudo dentro da Umbanda. E infelizmente, com pesar, a gente diz isso, porque muitos médios hoje não estão dando valor para o estudo e para o conhecimento.
sob o fundamento de que a Umbanda se aprende no pé do caboclo, do preto velho, do Exu, da pombagira, e isso é uma verdade, porém incompleta. Sim, os guias espirituais eles nos ajudam, nos ensinam muito, mas hoje, em 2020, meus irmãos, guia vem em terra não apenas para dar aula. Hoje, eles compartilham essa missão, vamos dizer assim, com nós encarnados. Tá? Hoje o conhecimento é algo que está acessível a todo mundo, é um fundamento que nós podemos obter hoje através de livros, através de inúmeros cursos. Tá? Então hoje não há mais desculpa, não há mais justificativa para que o médium não estude e coloque tudo isso, ou toda essa responsabilidade, na conta do seu guia espiritual. Hoje há uma divisão de tarefas, é um trabalho a muitas mãos. Praticar Umbanda hoje, ser umbandista, é um trabalho a muitas mãos, no mínimo 4. Né? No mínimo as mãos do médium e as mãos do guia espiritual em terra incorporado que está fazendo a prática da caridade através dos atendimentos caritativos. Né? Então o estudo é fundamental, porque além dele dar abertura mental no médium, possibilita que o guia exerça uma série de, vamos dizer assim, de funções que com um médium despreparado não seria possível. Eu vou dar um exemplo bem simples e nesse sentido eu homenageei o meu pai espiritual, Adriano Camargo, herdeiro da Jurema, né? E que nós já conversamos sobre esse tema, no seguinte sentido. Um médium que nunca estudou sobre ervas, né? Sobre a classificação e a finalidade das ervas, o guia que incorporar nele nunca vai ter condições de indicar um banho, a não ser a ruda, guiné e alecrim, que é o banho normal, tradicional, vamos dizer assim. Por que o guia não vai conseguir indicar para o consulente um banho mais funcional e atendendo uma necessidade específica? Porque o médium não deu abertura mental. E quando eu falo em abertura mental, significa dizer que o médium tem que estudar sobre aquele tema. Senão o guia espiritual vai ficar limitado ao médium, ao seu aparelho. Um dos guias que trabalha comigo, o Pai Benedito de Aruanda, o qual tem muita honra, preto velho, guia-chefe da nossa casa, ele me chama de menino, de aparelho, e vez ou outra me chama de cabeçudo. E de fato nós somos cabeçudos, porque nós somos teimosos. Né? Então eu digo hoje que nós vivemos a era da necessidade do estudo dentro da nossa religião. Então veja, vamos fazer uma digressão sobre tudo que nós já falamos. Né? Nós delimitamos o tema de hoje no sentido de que Umbanda é mais do que missão, é mais do que dom, é mais do que karma, e sim também um sentido do nosso espírito. Nós falamos sobre a necessidade de desenvolver a mediunidade, ou seja, para dar abertura mental para o guia, para que ele possa dessa forma realizar um bom trabalho. E agora fechando esse tópico, mais importante do que isso, nos tornar independentes, exatamente. Essa é uma questão que quem trata muito sobre isso é o pai Alexandre Comino, sacerdote dirigente de um terreiro no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, Colégio Pena Branca, que diz o seguinte: a grande missão da Umbanda, e eu concordo com ele, é nos tornarmos independentes, ou seja, independentes do guia, independentes do nosso sacerdote, para que nós, com base nesse conhecimento obtido, não precise, por exemplo, colocar o guia em terra cada vez que precise pedir uma receita de banho, ou cada vez que precisa tomar uma decisão. Meu pai, eu devo fazer faculdade de Direito ou faculdade de Medicina? Eu devo fazer o que, afinal de contas? O estudo também possibilita que a gente se torne independente, não é verdade? Para não precisar sempre depender da espiritualidade. E segundo ele, repito, eu concordo, a grande missão da Umbanda é nos tornar independentes através do conhecimento. Muito bem. Então nós vimos já que é importante, é necessário o desenvolvimento mediúnico, que é a preparação, né? É um conjunto de conhecimentos e de práticas que habilitam esse médium a poder exercitar a sua mediunidade. E isso está cada vez mais importante e necessário, porque o que nós vemos no nosso dia a dia, na prática, são médiuns muito mal preparados, infelizmente, né? Que através da mistificação, através do animismo, não permitem que o seu guia espiritual realize um bom trabalho em prol do seu semelhante. E, portanto,
muito, muito e sempre é necessário que haja um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos. Eu quero dizer com isso que uma coisa não vive sem a outra, é uma balança, né? Ou seja, o conhecimento teórico não vive sem a prática de terreiro e a prática de terreiro não subsiste sem o conhecimento. Então isso é muito importante, isso é sobre a necessidade de desenvolver a mediunidade. Bom, qual é a finalidade de desenvolver a mediunidade, além de dotar um médium de um conjunto de conhecimento, de informações teóricas e práticas? É apresentar o médium aos seus mestres pessoais. Essa é uma questão que eu já venho batendo há algum tempo. Quem são os nossos mestres pessoais? São os guias, os mentores, os protetores que nos acompanham. Se todos nós somos médiuns, enquanto não desenvolvemos, esses mestres pessoais eles permanecem passivos. Ou seja, eles têm uma ligação conosco, uma ligação mental conosco, mas é apenas após o desenvolvimento mediúnico, o estudo, a preparação, é que esses mestres se apresentam a nós. E nesse sentido eu recebo muitas perguntas. Pai Marcos, como eu descubro quem é a minha pombagira, o meu Exu, meu caboclo, meu preto velho? E a resposta é sempre a mesma, eu não sei. Desenvolva a sua mediunidade, estude, se prepare, que você será apresentado a eles. Mais cedo ou mais tarde, esses guias luminosos, o caboclo, o preto velho, a pombagira, o Exu, a criança, irá se apresentar a você. Vai dizer o seu nome, a sua regência e seu ponto riscado. Para somente após, meu irmão, depois com a sua incorporação firme, com esse conhecimento bem fixado no seu mental e essa apresentação feita, é você ter condições de começar a atender pessoas através da incorporação. Eu vejo também com pesar muitos médios ainda despreparados serem colocados em correntes de atendimento sem ainda ter esse conjunto de informações teóricas e práticas da Umbanda muito bem sedimentado no seu espírito, né? E isso poderá gerar prejuízos que eu chamo de prejuízos irrecuperáveis. Porque um guia espiritual incorporado ao seu médium, quando ele fala, quando ele aconselha, é como se fosse a divindade falando. Exatamente. É Oxóssi, é Xangô, é Iansã falando por meio dos seus falangeiros. E a responsabilidade, portanto, do médium nessa missão é muito grande. Então, portanto, cada vez mais, muito bem preparados nós devemos estar. E é através desse mecanismo, ou seja, do desenvolvimento mediúnico, que o médium descobre quem são os seus mestres pessoais, os seus guias, né? Muitas pessoas, e eu respeito, embora não concorde, fazem essa leitura através de alguns oráculos, como o jogo de cartas, como o jogo de búzios. Eu, Marcos Adriano, eu sou iniciado em Ifá e estou apto a fazer leitura de búzios, mas eu não me arvoro a fazer esse tipo de identificação de guia por meio de oráculo. A melhor forma, nem mesmo um sacerdote, eu respeito, nem mesmo um sacerdote dirigente de um terreiro, ele tem permissão para dizer para o seu filho espiritual, o seu guia fulano ou beltrano. Se eu vislumbro uma possibilidade, se eu vejo o guia, eu não conto. Eu acho melhor que o guia, durante esse processo de desenvolvimento mediúnico, se apresente para o seu filho ou a sua filha, com o qual irá trabalhar durante essa jornada. Tá bom, meus irmãos? Bom, apresentado aos mestres pessoais, e agora? Já vimos o porquê desenvolver, o que é mediunidade e quando desenvolver, ou seja, qual é o melhor momento para iniciar o desenvolvimento mediúnico, e esse é o tema da nossa live de hoje. Tá? Quem está aí, principalmente no Insta, não saia, fique, que ao final aqui na nossa explanação eu vou abrir para perguntas e também para algum irmão fazer uma live conjunta comigo. Se tiver algum irmão médium aí já experiente, algum já sacerdote, fique aí que nós vamos trocar ideia ao final da live aqui, vamos conversar a muitas mãos, não saiam. Muito bem, quando começar o desenvolvimento mediúnico? Não há uma resposta pronta para isso. Eu digo, tão logo esse médium ele se descubra, ou seja, descubra ser portador desse sentido do espírito, eu diria que é o momento dele começar a estudar e de repente a frequentar um terreiro.
Desenvolver a mediunidade não significa necessariamente e de imediato incorporar um guia espiritual e sair atendendo. Há muita confusão nesse sentido. Desenvolver a mediunidade, o estudo já faz parte do desenvolvimento. A preparação, a reforma íntima já faz parte do desenvolvimento. Então, logo esse medianeiro se descubra médium, é o momento, talvez, dele começar a frequentar algumas giras de umbanda, sentir a vibração do terreiro, a vibração do caboclo, do preto velho, do Exu e da pombagira, começar a vivenciar a umbanda para, quando ele se sentir preparado, entrar num processo de desenvolvimento teórico e prático. Através de processos e de rituais, de mecanismos próprios, práticos, para poder desenvolver isso. Sim, para desenvolver a mediunidade, meus irmãos, existe método. Na nossa casa, no Templo Escola de Umbanda Aranauã, a espiritualidade nos passou um método de desenvolvimento mediúnico que funciona. Hoje nós já estamos na 6ª turma de desenvolvimento mediúnico na Umbanda, na nossa casa, e dezenas de médios já foram preparados e muitos deles hoje já estão desempenhando a sua mediunidade, seja na nossa casa ou de forma individual ou em outros terreiros. Então existe método, sim. Desenvolvimento mediúnico não é algo solto, não existe ponta solta na Umbanda. Mas afinal, o desenvolvimento mediúnico pode iniciar quando? Eu vou dizer por experiência própria, tá? No meu caso, desde muito cedo, por volta dos 16 anos de idade, essas percepções do mundo extrafísico já começaram a estar muito presentes na minha vida. Mas nesse momento eu ainda não me sentia preparado para fazê-lo. Eu acho que existe muito um tempo, um time exato e específico de cada pessoa. Mas enquanto dirigente espiritual, enquanto sacerdote responsável por um templo de Umbanda, eu diria que a partir dos 15, 16 anos já é um momento para que o médium, já repito, se descobrindo medianeiro, ele possa começar, eu estou falando em começar a frequentar giras de Umbanda, entrar nesse estudo teórico pelo menos e com o tempo, com a caminhada, poder iniciar algumas práticas de mediunidade, porque afinal, eu penso assim, antes dos 18 anos, que é a maioridade civil, nós não podemos impor a uma criança, a um adolescente, a responsabilidade de ser médium. Claro, por que eu estou dizendo isso? Porque a mediunidade ela implica em responsabilidade, responsabilidade para com Deus, responsabilidade para com os orixás e para com os guias espirituais e, é claro, para com a sua casa, para os seus irmãos de corrente e para com o seu sacerdote e dirigente espiritual. E, portanto, se você decide ser médium, é necessário que você seja responsável. Responsável com relação à frequência, responsável com relação ao estudo, à participação. Então, no momento que você sente o chamado, você pode sim iniciar a obtenção desse conhecimento, mas apenas quando você estiver disposto e disposta a se entregar em termos de responsabilidade, é o momento que você vai conseguir realmente se entregar de corpo e alma. Por que eu falo isso? Nem sempre isso acontece no mesmo time. Às vezes uma criança, um adolescente com 12, 15, 16 anos de idade tem uma vontade que pode ser efêmera, porque é algo novo, é uma descoberta, e depois não está apto ou apta ainda a sustentar essa responsabilidade. Essa é uma questão. Não há como impor a uma criança, uma adolescente que ainda está em processo de formação, de necessidade de estudar, necessidade de brincar, vamos dizer assim, e por que não, de impor uma responsabilidade tão grande de estar presente semanalmente a uma gira de Umbanda, de não faltar, de estudar, de tomar banho de ervas, de fazer as suas firmezas básicas. Então, iniciar o desenvolvimento mediúnico na adolescência eu acho possível, mas sem impor responsabilidade. Quando seria então em idade o início? A partir dos 12 anos de idade eu entendo que é um momento em que esse adolescente, do ponto de vista legal, 12 anos é considerado um adolescente, ele já pode começar a estudar a religião com vistas ao desenvolvimento.
mas ainda sem impor a ele a responsabilidade de estar na gira toda semana, de fazer banho de ervas e firmezas. É muito importante isso, e eu bato nesta tecla, porque nós vemos hoje muitos médios irresponsáveis. Infelizmente, médios que não têm responsabilidade com a sua espiritualidade, né, com a sua casa, com o seu sacerdote e com a consulência, porque todo médium tem uma responsabilidade muito grande com aqueles que buscam os terreiros de Umbanda para buscar auxílio espiritual, um aconselhamento. Nesse sentido, os terreiros de Umbanda e a Umbanda de um modo geral são carentes de médiuns responsáveis. Claro, agora mesmo entrou aqui no Facebook uma irmã da nossa casa, a irmã Ana, axé, minha irmã, que ela é membro da corrente da nossa casa, que ela mora em outra cidade, ela é da cidade vizinha de Ijuí, e semanalmente, pelo menos 2 e às vezes 3 vezes por semana, ela vem até a nossa casa no desenvolvimento mediúnico interno, nas giras de terça-feira e quando tem curso, aula de teologia de Umbanda também. Claro, agora nós estamos com as atividades suspensas. Isso é apenas um exemplo do que se espera de um médium responsável. Então não há como impor, meu irmão, minha irmã de fé que está me assistindo, a um adolescente, a uma criança, a responsabilidade de ser e estar dentro de um terreiro e de desempenhar todo um conjunto de rotinas que é necessário para um médium. Mas eu acredito que, uma vez completados os 18 anos, uma vez esse médium se descobrindo médium, ele já está apto sim a começar o desenvolvimento da sua mediunidade de forma prática. Aqueles que são menores de idade, já a partir dos 12 anos, precisam de autorização dos pais. Infelizmente, às vezes, e por vezes, nós temos experiências um pouco negativas nesse sentido. Permissão por escrito de ambos os pais para estar presente no desenvolvimento mediúnico, porque às vezes a gente percebe que um concorda, o pai concorda, mas a mãe não, e vice-versa. Então, a autorização por escrito de ambos os pais, quando esse médium quiser iniciar o desenvolvimento mediúnico, ainda não houver completado a maioridade. Isso é algo que eu vejo como bastante importante. Então, termo inicial, vamos dizer assim, o início, ou a partir do momento que se pode iniciar o desenvolvimento da mediunidade, a partir da adolescência. Eu acho que com 12 anos já dá para começar a introduzir esse médium na prática de terreiro, estar presente, mas sem muita responsabilidade ainda. E até quando, Adriano, nós podemos desenvolver a mediunidade? Não tem limite, meu irmão. Você consegue, você está lúcido, você consegue ficar em pé. Eu conheço médios, excelentes médios, responsáveis, com 80 anos de idade. Se o teu físico, o teu corpo biológico não te impõe nenhuma restrição, nenhuma limitação física, eu entendo que você pode, claro, continuar praticando a tua mediunidade, seja para dar continuidade ou até mesmo para iniciar. Nós temos casos na nossa casa e em outros terreiros de pessoas já maduras que querem já, às vezes, por vezes aposentados, que querem dar início a essa nova experiência religiosa, que resolve desenvolver a sua mediunidade. Isso é lindo. Então não há limite máximo nem para iniciar e nem para seguir com a prática mediúnica, porque a Umbanda, ela nos pega por todos os sentidos, ela é linda e ela não é limitadora. Ela está aberta para todos, seja como nós, como médios, como praticantes, ou como sacerdotes, ou então como simpatizantes e frequentadores dos terrenos de Umbanda. Tem uma pergunta aqui, uma colocação da irmã Simone no Facebook. Eu era evangélica, fui para Umbanda há menos de 3 meses, já trouxe várias entidades. Isso é normal? Irmã Simone, isso é muito relativo, porque a mediunidade de cada um dos médios ela é muito individual. Tá? Não há como tomar, por exemplo, o que o seu irmão, a sua irmã de fé do seu terreiro faz e você tomar como base para se comparar. Em termos de mediunidade, não se pode fazer comparação, tá certo? Então, dizer que é ou não normal você trazer, eu estou imaginando que seja incorporar várias entidades em menos de 3 meses, isso pode estar muito relacionado à tua mediunidade, à sua mediunidade, e não necessariamente se você é normal ou não, compreende?
Então isso é algo, claro, que merece uma atenção do seu sacerdote, do seu dirigente, acompanhar de perto isso, né, para evitar algumas situações de animismo. Mas assim, eu diria que pode ser normal, não digo que é normal ou que é anormal, tá? A mediunidade é muito particular de cada um, né? De cada um. A minha mediunidade é diferente da sua, é diferente do Pai Cris, que está aí na live também, e assim por diante, tá bom, minha irmã? Espero ter ajudado aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Irmão Gilson, Curimba. Axé, meu irmão. Tamboreiro, curimbeiro, lá da casa do Pai Benedito, em São Paulo, axé. Muito bem. Muito bem, agora eu fiz a minha explanação inicial e eu quero indicar um banho para mediunidade. Então quem quer anotar, pegue papel e caneta aí, anotar um banho de mediunidade. E depois que eu passar o banho de mediunidade, eu vou abrir para nós conversarmos aqui. Quem está aí no Facebook, se quiser vir pro nosso Instagram, Aranauã Cruz Alta. Não, minto. Umbanda Cruz Alta. Quem quiser conversar comigo ao vivo aqui, entrar na live, isso é possível até onde eu sei, no Instagram e não no Facebook, tá bom? Vou convidar aleatoriamente alguém. Pai Cris, se você ainda está no Insta aqui, quiser vir conversar com a gente, chegue aqui, tá? Então anotem aí, um banho de mediunidade. Anis estrelado, alfazema, anis estrelado, alfazema, jasmim, anis estrelado, alfazema, jasmim, boldo e rosa branca. Ok? Anotaram? Anis estrelado, alfazema, jasmim, boldo e rosa branca. É um excelente banho para a mediunidade. Então, aqueles que tiverem num processo de desenvolvimento mediúnico, é um excelente banho para esses momentos ou nesta fase ainda de desenvolvimento mediúnico, tá bom? Irmã Raquel pergunta, embora não seja o tema, por que tem pessoas que adoram se aparecer quando estão dentro da Umbanda? Ah, irmã, deixa elas. Lemos Apolaro Thiago. E se o médium decidiu dar um tempo, mas após alguns anos resolve voltar, os guias serão os mesmos? Não necessariamente, meu irmão. Não necessariamente. Porque no momento que você se afasta da religião, no momento que você se torna passivo dentro dela, alguns guias podem se afastar e outros se apresentarem quando você retornar. Não necessariamente serão os mesmos, tá? Vamos ver aí. Anotaram o banho? Digam aí se anotaram o banho. Ninguém? Vamos lá. Quem é que quer entrar na live aqui comigo aqui pelo Insta? Agora todo mundo fugiu, né? Olá, meus irmãos. Quem é que quer entrar na live aqui comigo? Pelo que eu sei, é só no Insta que isso é possível. Quem quiser entrar, é só me chamar aqui no Instagram, só pedir para entrar na live. Tá bom? Banho anotado. Legal, Carla. A gente pode fazer outra live em outro momento aí sobre a preparação do banho, tá certo? Ah, tem um irmão aqui que perguntou, irmão ou irmã que perguntou sobre a quaresma aqui no Facebook. Olha, irmã, se é normal ou não durante o período de quaresma, eu te digo o seguinte, ó, eu falo em relação a mim sobre os filhos da minha casa. Isso não influencia nada, até porque a quaresma é um período que nós vivemos que não é, que é católico, né? É um costume católico
não é algo que nós vivenciamos dentro da Umbanda. Ah, Adriano, mas eu sei que tem muitos terreiros que param, não trabalham durante a quaresma. Sim, tem, mas são terreiros que têm uma forte influência do cristianismo, do catolicismo e da Igreja Católica. Nós não paramos durante a quaresma, claro que agora nós estamos com as atividades suspensas, não em virtude da quaresma, mas em razão da pandemia, tá? Para preservar a saúde dos nossos médiuns, a integridade deles e também a saúde das pessoas, dos consulentes, tá certo? Então, assim, ó, eu acho que isso pode estar relacionado mais a questões mentais mesmo, tá? Mentais no sentido de preocupação, alguém que se preocupa mais com esse período, que isso é muito presente no seu terreiro, na sua casa, onde já quase que uma imposição, um regime de medo, né? E isso acaba influenciando. Se não for isso, é algo que merece a atenção do seu sacerdote, do seu dirigente, para ver o porquê que está acontecendo isso. Mas não necessariamente em razão do período da quaresma, tá bem? Espero ter ajudado aqui. Ok, meus irmãos, nós já estamos com 46 minutos de live. Se ninguém quer conversar comigo aqui, ninguém se colocou aqui à disposição no Insta, lembrando que nós só temos o Instagram, só dá para fazer live de 1 hora, nós já estamos com 47 minutos. Quem quiser, nós podemos aqui fazer um bate-bola aqui no Instagram. Vamos lá, pessoal, não tenham vergonha. Vamos ver quem é que está aqui que eu conheço. Priscila, vamos lá, minha irmã. Me chama aí, vamos entrar na live juntos, se tu ainda está aí. Isso, Rose, eu te dei o exemplo de 5 ervas aí. Existem muitas outras, mas o que eu trouxe hoje para vocês é o anis estrelado, o boldo, a rosa branca, tá? A alfazema, anis estrelado, boldo, rosa branca, alfazema e jasmim. Faltou você anotar a alfazema e o jasmim, tá certo? Muito bem, meus irmãos. Então vamos encerrando a nossa live, já que ninguém quis conversar comigo aqui. Gratidão aí pela presença de todos, né? Tenham um excelente final de domingo. Ah, Rose, gostaria de entrar, mas não tem Instagram. Que pena, irmã. Tá bom? Os irmãos aqui do Instagram estão tímidos. Desejo para vocês aí um excelente final de domingo, uma excepcional semana a todos. Lembrando, vamos nos cuidar, né? Quem pode se cuidar, ficar em casa, que assim o faça. Não estou entrando em questões políticas, mas assim mesmo de saúde. Tá? Uma pergunta, o jasmim tem o óleo, pode ser a erva, irmã, tá? Irmã Carla aqui no Instagram, é a erva mesmo, tá bom? Então, se cuidem, desejo uma excelente semana a todos, um ótimo final de semana e durante a próxima semana agora nós vamos fazer mais algumas lives. Vamos aproveitar que nós estamos em quarentena, né? A maioria de nós está em quarentena, para que a gente possa interagir, falar de Umbanda, né? Falar daquilo que a gente gosta. Eu estou em regime de home office, ou seja, eu estou trabalhando em casa. Para quem não sabe, eu sou advogado aqui em Cruz Alta, eu tenho meu escritório de advocacia, mas eu trouxe tudo para casa. O Poder Judiciário também está parado, né? Por uma resolução do CNJ e do presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, todas as atividades estão suspensas até 30 de abril. E, portanto, a gente não pode realizar nenhuma atividade a não ser casos de urgência. Mas para esses casos eu estou com todo o meu escritório, vamos dizer assim, aqui em casa. Axé, Marisa. Abração, irmã Marisa Ferraz aqui de Cruz Alta, tá bom? Então, um excelente domingo para vocês, uma ótima semana. Beijo, Pri. Abraço para vocês aí, tudo de bom, tá? Lembrando, essa live vai ficar disponível tanto no Instagram
quanto na nossa página. Convido vocês, a quem ainda não curtiu a nossa página no Facebook, ou seja, o Templo Escola de Umbanda Aranaúã, eu convido a todos a fazer, para vocês receberem os avisos, as notificações quando a gente tiver alguma atividade, alguma live, e também nos siga no Instagram. Nós temos também um canal no YouTube, Aranaúã Templo Escola de Umbanda, onde tem muito conteúdo lá no YouTube. Nós temos um curso parcial de teologia totalmente gratuito. Nós temos mais de 200 programas de um programa que eu fazia na Rádio Cruz Alta, chamado Programa Sagrado Umbanda. São 10 minutos diários de Umbanda e espiritualidade que a gente fez durante bastante tempo. Então eu convido vocês a visitarem o nosso canal no YouTube, repito, Aranaúã Templo Escola de Umbanda, se inscreva no canal, assine ali, ative a notificação no sininho para poder receber os avisos de vídeos novos. Também siga-nos no Instagram e assine e se inscreva no nossa fanpage lá no Facebook, tá bom? Axé a todos aí, abraço e até a próxima.